dentro do pensamento pós-tribulacionismo, quando a igreja vai para o céu? Bom, não tem céu para eles. Não, vamos ouvir agora. Tessalonicenses 4, 16, 17, diz assim, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, nas nuvens, para encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O que eu defendo, o que eu entendo, é que a igreja estará para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Se ele subir, a gente sobe. Se ele descer, a gente desce. Se ele guerrear, a gente guerreia. Se ele sentar no trono, a gente senta. A igreja estará para sempre com o Senhor. É interessante a ardilosidade desse negócio de bate e volta, só que a doutrina pré-tribulacionista também tem bate e volta. Não é ardilosidade, pastor César. Você também defende um bate e volta. Eu não defendo, pastor César. Vou te provar. Se você é pré-tribulacionista, vão dizer que Jesus volta agora. Vamos na sua ideia. Se Jesus voltar agora... Mas eu que estou falando. Se Jesus voltar agora, haverá o arrebatamento da igreja, certo? Certo. A igreja vai para onde? Vai para os céus. E não volta nunca mais? Ela volta em glória. Então volta. Então você também defende o bate-volta. Mas espera aí. A diferença é que entre eu e você tem 7 anos. Agora, é só você mostrar para mim que como que vocês falam de bodas do Cordeiro? Tá. Mostra um texto onde a bodas do Cordeiro dura 7 anos e é no céu. Um texto. Você é inteligente, pastor César. Obrigado. Você está usando de retórica falaciosa. Não. Só me mostra o texto. A semana de anos no casamento judaico, cada dia é um ano. Onde que se dará? No céu. Quando a igreja é arrebatada... Me mostra um texto. Pastor... Onde as bodas do Cordeiro é no céu e dura 7 anos. Bom, se você mostrar o texto, Apocalipse 19 está descendo do céu, meu amado. Apocalipse 19. Tem que ser no céu e 7 anos. Vamos lá. 19. Apocalipse 19. Depois dos céus, tal, versículo de número 6 e 7. 6 e 7. Então vimos uma numerosa multidão como de muitas águas, aleluia, pois o reino de Deus Todo-Poderoso, alegremos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa se ataviou, pois foi-lhe dado vestir de linho fino, porque o linho tal. Olha aqui, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia dos cordeiros, prostrei-me e tal. Tá aqui. Falta dizer aqui. Que é 7 anos é no céu. Tá aqui, viu o céu aberto e o cavalo branco, o seu cavaleiro chegando. Tá aqui. É a volta de Cristo. Tá claro. Então, pastor, cadê os 7 anos? Cadê que as... Mas isso é uma construção exegética, pastor Exatamente, César. Uma doutrina de homens. Não uma é construção de homens. exegética, uma doutrina de homens. Então tem que ficar claro aqui que o pré-tribulacionismo é uma doutrina bonita, espiritual, mas montada. Não tem texto bíblico para isso. Mas mostra... Só um minutinho, pastor Marcelo. As bodas do Cordeiro, no versículo de número 3 e 4... mostra que ela ocorre junto com os 24 anciãos no céu. Sim. As bodas do Cordeiro é no céu. O problema dos 7 anos, então, não tem um texto, mas o Senhor faz uma exegese com Daniel, capítulo 9, versículo 7. Exatamente. 70 semanas. As bodas do Cordeiro é no céu. Pastor, se no pós-tribulacionismo a igreja vai até os ares e volta com Cristo na terra, a pergunta fica, em que momento a igreja está no céu? Depois do milênio. O tempo todo. Depois a eternidade. Correto. É uma desonestidade, a menos que o pastor Marcelo não conheça o que a Bíblia diz sobre o que acontece depois do milênio. Mas se ele conhece, é uma desonestidade falar assim, o pré-tribulacionista não acredita que a igreja vai para o céu. A diferença entre nós... Posso. A diferença entre a minha interpretação e a sua sobre a igreja estar no céu é apenas 7 anos. Porque no milênio a igreja vai estar aqui, não vai? Para você? Sim. Então, 1000 anos a igreja vai estar aqui. Então, a igreja não foi pro céu também. Só foi 7 anos e voltou. Então, quem defende bate e volta também é você. Não, pastor. Vamos lá. Peraí, você não crê que a igreja vai pro céu, fica 7 anos e volta? João capítulo 14. Mas você crê que ela vai pro céu, fica 7 anos e volta? Vamos lá, João capítulo 14. Faz o seguinte, pastor Marcelo, segura o João 14. Você entendeu, né? Nós vamos ouvir aqui os ouvintes. Tem o áudio dos ouvintes, é isso? Solta aí. Vamos ver o que os ouvintes têm a dizer e daqui a pouco nós vamos pro intervalo porque tá pegando fogo. Paz do Senhor, bom dia. Já estou sendo convencido pelo pastor César, hein? Tá ganhando, hein? Eu acho que é depois, pastor, da grande tribulação. Essa grande tribulação nós vamos passar aqui sem o Espírito Santo, sem Jesus voltar. É aquele que for persistente que vai conseguir, né? Paz e graça, me chamo Ivan, sou aqui da Bahia. Eu acredito que a igreja passará sim pela grande tribulação,
pois o Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso nos Evangelhos. Nós vemos aqui também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, todo aquele alarido, voz de arcanjo. Nós vemos também aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, aqui nos seus primeiros versículos, principalmente no 3, né, Paulo dizendo que ninguém vos engane. Então, assim, a igreja passará, sim, pela grande tribulação. Que Deus abençoe. A paz do Senhor, pastor César e pastor Marcelo. A minha opinião é o seguinte: eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, porque está escrito na palavra que o Senhor livrará a igreja daquele grande dia. Então eu sou da opinião que a igreja não vai passar pela tribulação. Edelcio, da Igreja Batista. Legal. Nós ouvimos aí os ouvintes, muita gente ouvindo, muita gente mandando mensagem. O debate de é uma bênção, glória a Deus por isso. Quem ganha é o ouvinte, né? Sim. Neste programa de debates com bons debatedores. 2 minutos para cada, para a gente entrar no intervalo e depois nós voltamos. Pastor Marcelo, o ouvinte disse algo interessante, que é sobre o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, o versículo de número 3. O que nos parece é que a reunião nos ares ela só ocorre quando primeiro se manifesta o anticristo. Como o pré-tribulacionismo sai deste texto? Bom, pela cronologia do próprio texto de Tessalonicenses, não é? Começa 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 16, não é? Porque o Senhor dá a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, descerá dos céus. 17, depois os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens. Então, Paulo está respondendo, não aqui apenas uma questão escatológica, ele está respondendo uma questão histórica. Por quê? Porque na igreja dos Tessalonicenses, ele estava até parando de trabalhar, esperando a volta iminente, coisa que no pós-tribulacionismo não existe. O problema do pós-tribulacionismo é o arrebatamento não pode acontecer a qualquer momento. Isso esvazia o sentido de bendita esperança de Tito 2, verso de número 13. Por quê? Na cronologia deles, como o pastor César está aqui expondo muito fortemente seu argumento, primeiro a tribulação, o anticristo, a tribulação e depois o aparecimento. Para nós, não. Jesus pode voltar hoje. E aí, em 2 Tessalonicenses 2, 3... Mais 30 segundos, pastor Marcelo. Já? Nós temos aqui pelo menos 3 manifestações do anticristo. No verso 3, não é? Está dizendo que ele vai se manifestar. No verso 6, também diz que ele vai se manifestar. E no verso de número 8, ele vai se manifestar. Então, nós defendemos aqui, sem isolar o texto, dentro do contexto, é o seguinte: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca, destruirá, tal. E Paulo vai dizer aqui o que detém, deixa eu achar o texto, verso 6. E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado. Então nós temos pelo menos 3 manifestações aqui. No verso 3, nós sabemos que o anticristo já se manifestou. Não passou a hora, não? Então depois então aquele que o detém é o que detém a manifestação. Detém depois a que manifestação, ele for tirado... exatamente, que é uma figura para nós, tribulacionistas, entendemos assim, porque a palavra manifestação, o pastor César pode ver isso aí, aparece 3 vezes no texto. No verso 3, ele se manifestou. No verso 6 é a mesma palavra. E aqui também no verso 8 é a mesma palavra. Como o senhor entende, pastor César? O Espírito Santo está detendo, porque só o Espírito Santo pode deter. Vamos lá. Eu entendo do jeito que está no texto. É interessante que, assim, eu não sou seguidor de homens. Eu creio no que a Bíblia diz e do jeito que ela diz. Do jeito que ela diz. Pastor Marcelo, você percebeu que ele fugiu da sua pergunta. A sua pergunta não foi sobre isso, sobre quem eu detenho. A sua pergunta foi sobre... Nós sabemos que antes de aparecer, antes de Cristo aparecer, vai chegar o anticristo. A Bíblia diz isso. O apóstolo Paulo diz isso em Tessalonicenses capítulo 2, irmãos. Não queremos que vocês fiquem achando que a volta de Cristo já aconteceu. Porque a volta de Cristo e a nossa reunião com ele, a volta de Cristo, a nossa reunião com ele, não acontecerá sem que antes venha o filho da perdição, o homem do pecado e tal, que se opõe sobre tudo que se chama Deus e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas veja como é. Para defender uma doutrina montada há 200 anos atrás, que é o pré-tribulacionismo, montado por John Derby e tal, tudo mais... Aí o pastor Marcelo se agarra no versículo 6 e 7. Mas é como se for. pastor O texto não diz César. que é o Espírito Santo. Esse é um objeto de debate.
O texto não diz que é o Espírito Santo. Mas quem pode deter o anticristo, pastor César? Quem Deus quiser. Por exemplo. Ah, é? O homem pode deter? Então vamos lá. Se o arcanjo Miguel, se o anjo que vai pisar. Quem é o anjo que vai pisar na cabeça da serpente? É o arcanjo Miguel. E qual é o problema? Por quê? Porque Deus deu o poder para ele. É só ler Apocalipse capítulo 13. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Porque eu quero fazer só 2 perguntas. Vamos lá. Mateus capítulo 24, 29, Jesus Cristo disse que voltará depois da grande tribulação. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e vai ver o sinal no Filho do Homem. Então, pastor... e lá em Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante, fala que o arrebatamento e a ressurreição dos mortos acontecerá na última trombeta. Como é Então que tem 2 perguntas, pastor Marcelo, nós vamos para o intervalo, depois do intervalo você responde ao tempo de você consultar Mateus 24, versículo 29 a seguir, e qual é essa última trombeta de Apocalipse 11 com 1 Coríntios 15. Bora. Vamos para o intervalo, tá pegando fogo e logo nós voltamos. Voltando aqui, nós temos 2 perguntas para o pastor Marcelo. A primeira pergunta é, Jesus é pós-tribulacionista? Mateus 24, versículo 29 a seguir, e tem uma outra pergunta também, que é sobre a última trombeta de Apocalipse 11, se essa simetria com 1 Coríntios 15. Qual última trombeta é esta? Vamos lá. Eu quero divulgar o meu Instagram, porque o debate está tão pegando fogo aqui. Pastor César está Vai aqui dar tempo? ativo, né? Então, Marcelo tá Hebraísta dele, né? Instagram. Certo. Marcelo Hebraísta Instagram. Bom, quanto à questão de Mateus capítulo 24, nós não temos nenhum problema, porque para nós é a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Tanto que eu falei aqui para o pastor César, o capítulo 24 e o texto que ele cita, né, o verso de número 29, a tribulação daqueles dias, quando você pega a concordância, está remetendo à profecia que o povo judeu, por negar o Mashiach, iria passar. É só pegar uma boa concordância bíblica, olha lá, o sol se escurecerá. C. Isaías 13:10. Ezequiel 32:7. Joel 2:31. Mateus, pastor Juliano, é um evangelho altamente judaico. Por exemplo, nem usa a expressão reino de Deus, usa a expressão Malhut Hashamayim. Então Jesus está falando do período da grande tribulação, todo o contexto de Mateus capítulo 24, do abominável, da desolação, da fuga, é eminentemente judaico. Isso então não é um problema para nós. Essa segunda vinda não está inserida no arrebatamento do Não igreja. está, não é está. É algo destinado a Israel. Israel. Estes escolhidos que aparecem aí. São judeus. São judeus. Legal. Sobre a última trombeta de Apocalipse 11, da 7, com 1 Coríntios 15. Eles querem concatenar com 1 Coríntios 15, 52. Mas as trombetas em Israel, nós temos que analisar as trombetas no contexto judaico. Por exemplo, eu escrevi um livro chamado Shofar, em que eu mostro pelo menos 7 ocasiões em que o shofar era tocado em Israel. Então, a trombeta de Tessalonicenses é a trombeta para o arrebatamento. A trombeta de Apocalipse, a 7ª trombeta, é a trombeta que vai continuar anunciando o juízo de Deus. Então não pode ser o fim, porque ainda vai ter as outras coisas que se sucederão. A volta gloriosa de Jesus só se dará em Apocalipse capítulo 19. Então eles tentam concatenar, mas trombeta, se você vai estudar a festa Yom Teruah, a festa das trombetas, as trombetas tinham vários significados. Chamar para a guerra, anunciar a chegada do rei, anunciar um tempo de guerra. Então, nós fazemos essa distinção. Por quê? Não é a última ainda. É a última, mas ela está anunciando que as pragas vão continuar acontecendo, que o juízo... É a última, mas não é a última? Lá? Eu disse assim, pastor César, vai continuar acontecendo, porque no pensamento pós-tribulacionista é a última para chamar para a volta do Senhor Jesus. É a última ou não é a última trombeta? Para anunciar as calamidades, sim. A sequência de taças, é isso? Exatamente. Então a ressurreição acontece na última trombeta, certo? Do Apocalipse. Não. Tá lá. Vamos lá. Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos nós morreremos. Todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta. Aí tá falando que o arrebatamento barra ressurreição acontecerá no toque da última trombeta. O toque da última trombeta é antes da grande tribulação? Que trombeta é essa, então? É a trombeta que anuncia a chegada do Messias, pastor César. E essa trombeta acontece... Ela é a 7ª trombeta lá das 7 trombetas. Não, para vocês, para nós não. Do Apocalipse, então, 11, essa última trombeta é trombeta de juízos. Trombeta de juízos, nada exatamente. tem a ver, então, harmonizando com a trombeta. Vamos lá. Legal. Então, posso falar agora? Esse é o pensamento pré-tribulacionista. Sim, pode falar. Então, como você bem sabe muito bem. Sim. Qual é o problema do pré-tribulacionismo? O pré-tribulacionismo, ele tem uma leitura linear do Apocalipse.
E essa leitura linear é muito prejudicial. O Apocalipse tem três grupos de 7. 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. E isso acontece de forma intermitente. É muito simples. Por exemplo, primeiro selo, Apocalipse 6, tem um cavalo branco. Primeira trombeta, Apocalipse 8, tem a saraiva de fogo. Primeira taça, chaga maligna. Vamos, sei lá, terceiro selo, cavalo preto, 1 quilo de trigo fica 1 denário e tal, tudo mais. Terceira trombeta, a estrela cai nos rios, prejudica as plantações, por isso o quilo do trigo dá daquele preço. Terceira taça, os rios e fontes são prejudicados, que é a mesma coisa. Então, sei lá, qualquer taça, trombeta e selo que você pegar... São sequenciais, São né? sequenciais. O primeiro selo, a primeira taça, a primeira trombeta, eles estão orquestrados de forma conjunta. Pastor, de forma conjunta. Não tem saída para para que isso. o ouvinte entenda, então o senhor vê os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças como o mesmo evento de 7. Como o mesmo evento Sim, de 7. e É só, tirando a ordem cronológica que o pastor não, Marcelo... você pega, por exemplo, sexto selo. Tem um tremor de terra, Apocalipse 6,12. Um tremor de terra, o sol fica escuro e tal. Os homens fogem. Sexta trombeta. Tem lá o anjo do Eufrates, não sei o que lá e tal. Os homens não se arrependem. Sexta taça. Também está sobre o Eufrates. Veja, os capítulos são diferentes, mas o que acontece é exatamente a mesma coisa. Quarto selo, cavalo branco, mortos, a espada, fome e peste. Quarta trombeta, 1/3 da lua, do sol. Os homens também que se abrasam com fogo. É a mesma coisa. Então, o problema do pré é que eles entendem de forma linear cronológica todos os textos. Okay. E quando acontece a sétima trombeta, que é o fim, acontece a volta de Cristo. É só ler o que acontece na sétima trombeta do Apocalipse 11, que você vai ver a descrição exata do que está acontecendo no Apocalipse e a volta de Cristo. Vamos lá. Professor Marcelo, dentro da visão pré-tribulacionista, ela é dispensacionalista. Vou fazer uma pergunta para o pastor César, mas fica com essa. As 70 semanas de Daniel, a última semana, ela está para ocorrer? Como que o pré-tribulacionismo vê essa distinção entre Israel e igreja? Segura. Pastor César, dentro do pensamento pós-tribulacionista, diferente do pré, quase todos os dispensacionalistas pensam assim, que após a Batalha do Armagedon haverá um julgamento de nações. Geralmente interpretam que esse julgamento de nações se dá no juízo final. Tudo bem. Dentro do pensamento pós-tribulacionista, a igreja é arrebatada na segunda... Só te corrigir, 70 semanas não fala de julgamento de nações, não. Não. É outra pergunta, não tem nada a ver. Quando Cristo vem na sua segunda vinda, estabelecer o milênio, a igreja é arrebatada. Então todos os salvos que estão na terra, eles são arrebatados, os salvos. Quem são estes que povoam o milênio, que vão povoar o milênio? Se todos os salvos, eles irão receber um corpo de glória e os mortos irão ressuscitar, ficou na terra somente ímpios. Correto? Sim. Estes ímpios terão uma segunda chance dentro do milênio com o reino literal de Cristo? A Bíblia não disse que vai ter outra chance. Eu não defendo segunda chance para nada. Jesus Cristo disse, quando ele voltar, acabou tudo. Quem defende segunda chance são os pré-tribulacionistas. Sim, mas estes ímpios que estão dentro do período tribulacional, eles não se arrependeram, como o senhor disse, eles não se arrependem. O anjo passa, prega o arrependimento, eles blasfemam contra Cristo. Então, quando Cristo vem na segunda vinda, a igreja é arrebatada. Os salvos, ficou na terra somente ímpios. Depois do Armagedon. Estes ímpios que blasfemaram, que não aceitaram a Cristo, eles vão receber o governo de Cristo, vão ser obrigados a receber o governo de Cristo, porque lá em Apocalipse 2:27 fala que aquele que vencer regerá as nações com vara de ferro. Eles podem ser salvos? Eles são as nações regidas com então, vara de ferro. A Bíblia não essa... fala sobre salvação para eles. A Bíblia não fala. Então, na batalha de Gog e Magog, alguns... Não, a batalha já foi. De Gog e Magog, ela ocorre depois do milênio. Não, peraí. A batalha do Armagedon já foi. Quem ficou é ímpio. Quando Jesus voltar e começar o milênio, passa o milênio. A Bíblia diz assim, no final dos milênios, Satanás será solto e sairá a enganar essas nações como a areia que está na praia do mar. Descerá fogo do céu e consumirá Satanás e seus adeptos. É o que a Bíblia diz. E na sequência acontece a segunda ressurreição. Esses que vão ser enganados, são todos ou não são todos? Parece que são todos. A Bíblia não fala. Então, o senhor entendeu, pastor Marcelo? É que eu não entendi o seu argumento. É porque quando Cristo ele arrebata a igreja na segunda vinda, os salvos eles sobem glorificado. Os mortos ressuscitam. Essa é a segunda vinda. Só que Cristo vem na terra e implanta o milênio. Quem ficou na terra são ímpios. Se Cristo vai regê-los com vara de ferro e são nações, como diz o texto,
são só ímpios. Eles teriam uma segunda chance, A uma Bíblia não repescagem, diz. uma oportunidade? A Bíblia não diz. Então, se a Bíblia não diz, todos que vão estar dentro do milênio, então no Eu tô final... dizendo que a Bíblia não diz. Eu não Entendi. tenho como fazer doutrina em cima do silêncio da Bíblia. Quem faz doutrina no silêncio da Bíblia são os pré. O senhor entendeu, pastor Marcelo? Entendi. Então mas- existe uma segunda chance para aqueles que estão no milênio ou não? Mas o senhor responde aquela pergunta. Vou responder a questão de Israel e igreja. É inegável, e o pastor César não pode negar isso, mesmo com o pós-tribulacionista, que Deus tem um plano para Israel. Tanto que há um parêntese em Romanos 9, 10 e 11. Israel é a única nação do mundo que tem um passado, a eleição, o presente, a rejeição, e o futuro, a restauração. Capítulo 11 de Romanos diz: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Então, há uma clara distinção na Bíblia entre Israel e a igreja. Israel nunca teve posse de todas as fronteiras. Deus prometeu para Abraão. Israel nunca teve posse de tudo. É por isso que nós defendemos, e aqui respeitando o pastor César, que diz que nós fazemos argumento no silêncio, que a teoria do pré-tribulacionismo é nova. Não, nós estamos concatenando os textos. Nós estamos dizendo que há. Para nós, a semana lá de Daniel 9, 27 é uma semana literal que vai se cumprir. Tanto que Daniel 9, 27 diz que ele fará firme uma aliança com muitos. Vai fazer uma aliança com quem? Com os judeus. Por uma semana, nós entendemos aqui, como eu disse, a semana é semana de anos, e depois fará cessar o sacrifício. Então, para nós, pré-tribulacionistas, que levamos a Bíblia na literalidade, nós não espiritualizamos. Nós acreditamos que Deus tem um futuro, e esse tratamento para Israel... Se você leva na literalidade, aonde você arrumou uma pausa entre a 60ª semana e a 70ª semana? Porque a Bíblia não fala pausa lá em Daniel. A Bíblia diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santicidade. sobre tua santicidade para fazer isso, X, PTO. Aonde você arrumou uma pausa? Com que autoridade você fala que as 70 semanas não terminou? Quando fará, porque se terminou, então já está cumprido, como Claro que Jesus já tá, disse. claro que já está. Então Jesus errou, quando disse que ia voltar para aquela geração. Mas aonde está escrito que ele vai voltar aí? Não, Nesse eu estou texto? dizendo, É só você ler o texto. Pastor César, se há literalidade e a semana já Não, se é assim, ó, cumpriu... o senhor defende a literalidade. O senhor acabou de falar que lê o texto de forma literal. Sim, é assim de que o forma literal, pré-tribulacionismo... aonde tem uma pausa? Eu não estou falando de pré e pós. Aonde tem uma pausa? Não, aí no mas o texto? debate aqui não é sobre literalidade, não. Eu estou expondo o meu pensamento. Eu estou expondo dizendo que o anticristo vai cessar o sacrifício, ou seja, ele vai enganar os judeus. Isso acho que até o pós-tribulacionismo encontra, porque tem que se cumprir essa profecia. Isso ainda não aqui. se cumpriu. Não se cumpriu, vai se cumprir no futuro. Então, é porque para ele Entendi. as 70 semanas Pastor, Daniel ainda está rolando. As 70 semanas para o senhor, ela já se cumpriu? Claro, dá aí o texto. Aqui o texto. O texto diz assim, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, sobre a sua santicidade, para fazer o quê? Para restaurar, edificar Jerusalém, até ungir do príncipe 7 semanas mais 62, quer dizer, até chegar a Jesus. 69 semanas, Tá. 7 mais 62, as praças e tal. Depois disso aí, será morto o ungido, ele fará uma aliança, o ungido, fará uma aliança com muitos por uma semana. Quem é esse ungido? O Cristo. Cristo. Cristo Certo. é o Cristo, a palavra aqui Tá, é legal, Mashiach. entendi. Sim. A palavra aqui é Sim. Mashiach. O Mashiach fará uma aliança com... Pensa na última semana. Sim. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana ele será cortado. Quanto tempo durou o ministério de Jesus? 3 anos. Não. Terreno. 3 anos e meio. Sim. 3 anos e meio não é metade de uma semana? Na metade da semana ele será cortado, Sim. morto. E vai fazer cessar o sacrifício. Quem faz cessar o sacrifício aí é Cristo. É só ler o texto. Ele vai ser morto, e porque ele é morto, o sacrifício é cortado. É por isso que lá em Hebreus, a Bíblia fala que não é mais por causa de sangue, de touro, de bode, de animal nenhum. Jesus, na cruz, tornou obsoleto todos os sacrifícios. Aí ele fará aliança com muitos por uma semana, que é 7 anos. Na metade da semana ele vai ser morto, fazendo cessar o sacrifício, e 3 anos e meio depois acaba a profecia Entendi. das 70 semanas, quando no capítulo 10 do Então, livro dos as 70 Atos semanas- se converte o primeiro Sim. pagão. Então, para o pós-tribulacionismo, as 70 semanas já se cumpriu. Para o pré-tribulacionismo, falta ainda a última semana. É só mostrar se tem pausa ou não no É texto. por isso que nós estamos aqui. Eu Sim. nunca vou concordar com o pastor César. Mostra a e pausa. jamais Não, só mostra o texto. ele vai concordar comigo. Ele dá Mostra o cumprimento. onde no texto tem uma pausa. Ele dá o cumprimento histórico com a destruição do general Tito no ano 70 depois. E eu respeito. Não dei não. Hã? Não dei não é verdade. Dentro O fim das 70 semanas de Porque Daniel depois, pastor, termina na conversão de Cornélio, que acontece
exatamente 3 anos e meio depois da morte de Cristo. Porque a profecia, pastor Marcelo, diz assim, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ou seja, o que Daniel está falando, Deus através de Daniel está falando é o seguinte: Israel, a minha aliança com vocês termina em 70 semanas. Daqui 70 semanas, ou seja, 490 anos, o meu trato não é mais com vocês. E quando Cornélio se converte, que é exatamente 3 anos e meio depois da morte de Cristo, o trato de Deus agora não é com um povo, uma nação, mas é com todos os povos. Entendi. Então, legal. Pastor, no pós-tribulacionismo não há a ideia dispensacionalista, então? Não. Distinção entre Israel e a igreja? Não. No pré-tribulacionismo Sim. existe essa distinção entre Israel e a Todas igreja. as doutrinas humanas... Pastor César. Sim. Formadas depois... Entendi. Não... Nós vamos fazer o seguinte, ó. É 11h50. Já acabou o debate. Nós vamos chegando ao final. Bom, nós vamos ver depois do programa quem ficou com o cinturão. E aí depois a gente vai marcar e eu vou entrar. É assim, eu não estou preocupado aqui... Pastor Marcelo, rapidinho. Ó, vamos fazer o seguinte. Quem 11h51. Eu estou aqui preocupado em falar as escrituras como o pastor César. E o povo vai julgar. O programa começou com você. Foi isso? Sim. Legal. Então nós vamos encerrar, pastor César. Tem uma vinhetinha de... Ele vai soltar uma vinhetinha para encerrar. Fechou. Beleza. Solta aí. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Bom, estamos voltando aqui ao programa de debates, e o debate hoje foi um debate que acrescentou muito na vida dos ouvintes. Começou com o pastor Marcelo, nós vamos começar com o pastor César aqui. O ensejo final, pastor César, você tem 2 minutos e meio, depois o Marcelo 2 minutos e meio para encerrar. É menos, vamos lá então. Vamos lá. O que falta para o pré-tribulacionismo? Mostrar na Bíblia, um texto onde o arrebatamento é secreto, onde ninguém vai ver. Onde Jesus some em milhões de pessoas e ninguém percebe. Não existe esse texto. Não existe esse texto. Falta para o pré-tribulacionista mostrar na Bíblia que são 7 anos de bodas do Cordeiro. Não existe esse texto. Não existe esse texto. Falta para o pré-tribulacionista mostrar que Jesus vem em 2 etapas. Uma secreta e outra visível. Não existe esse texto. Não existe esse texto. Falta para o pré-tribulacionismo mostrar que vai ter outras ressurreições depois da ressurreição dos mortos. Faltou essa hoje, né? Outras ressurreições, porque se vai ter salvação, ele defende que vai ter salvação no meio da grande tribulação. Ele falou isso. Mas veja, Apocalipse 9:20, homens não se arrependem. Apocalipse 16:9, homens não se arrependem. Apocalipse 16:21, os homens blasfemam. Tudo no meio da grande tribulação, não tem arrependimento. Correto. Se ele defende que tem, e vão ser mortos durante a grande tribulação, os que se converteram depois do arrebatamento, que na cabeça deles já foi, aonde é que eles vão se ressuscitar? Porque lá em Apocalipse 20 fala que só tem 2 ressurreições. Uma de salvo, uma de perdido. A primeira ressurreição é só para os salvos. A segunda é só para os perdidos. Se o cara ressuscita depois, ferrou. Então, faltam textos bíblicos. Infelizmente, a doutrina pré-tribulacionista é bonita, é espiritual, mas é apenas uma doutrina de homens. Não resiste a leitura simples do texto bíblico. Legal. Pastor César fez seus comentários finais. Pastor Marcelo encerrando também. Bom, falta ao pós-tribulacionismo explicar a metáfora do elevador. A gente sobe, dá uma breve olhada e desce. Tá? Escuta. Responder antes de ouvir é estutice e vergonha. Eu te escutei, você me escuta agora. Respeita a autoridade. Falta ao pós-tribulacionismo explicar onde será o tribunal de Cristo e os galardões. Falta ao tribunal de Cristo mostrar a promessa de Jesus em João capítulo 14, que ele fez morada para que onde ele esteja, nós estejamos também. E o pós-tribulacionismo inverte as coisas, que primeiro é tribulação e depois o arrebatamento. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que estar preparados, porque senão não tem nexo. Jesus diz assim, vigiai, pois não sabeis a hora que o Filho do Homem virá. Ora, para que mandar vigiar se primeiro vem a grande tribulação e depois o arrebatamento? Então falta eles explicar isso. Destrói tanto a iminência, a volta de Cristo, que pode ser agora, quanto a literalidade dos textos. E falta também explicar a bem-aventurada esperança, Romanos 5:9, 1 Tessalonicenses 1:10 e Apocalipse 3:10, que nós seremos guardados da hora e não na hora da tribulação. Legal. Nós ouvimos aí os debatedores. Foi uma bênção para todos os ouvintes.